Vamos abrir a palavra de Deus. Nós vamos ter dois momentos com a palavra do Senhor. Primeiro vamos abrir em Gênesis, capítulo 14, onde leremos do verso 18 ao 20. À medida que forem abrindo suas Bíblias, pedir para que os irmãos se coloquem de pé para realizarmos a leitura. Gênesis, capítulo 14, onde leremos do verso 18 ao 20. Gênesis 14, 18 ao 20. Assim nos diz a palavra do Senhor. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Até aqui, meus irmãos. Agora vamos ao texto principal, onde faremos a exposição, que é Hebreus 7. Hebreus, a carta aos Hebreus, capítulo 7, onde leremos do verso 1 até o verso 10. Hebreus 7, do 1 ao 10. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus. Permanece sacerdote perpetuamente. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali, aquele de quem se testifica que vive, e por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Até aqui, meus irmãos. Os irmãos podem sentar-se. Quem é esse cidadão Melquisedeque? Tão falado, né? Meus irmãos, o grande dilema, o grande problema, uma grande dificuldade da maioria das religiões é a questão como fazer para se achegar, para ter um relacionamento com Deus. E quase todas as religiões, elas têm um conceito, têm uma base de que precisa ter alguém ou algo para que faça uma espécie de mediação. Ou seja, alguém no meio para se achegar a Deus ou às divindades. Isso em qualquer tipo de religião ou qualquer tipo de crença. Geralmente requer alguém. Geralmente requer um mediador, uma mediação. Alguém que fique entre Deus e os homens. Por exemplo, no gnosticismo antigo, uma religião que até mesmo antecede ao cristianismo, havia uma ideia de que entre homens e Deus existiam anjos. E até hoje pensam assim.
e em níveis diferentes de anjos, chamados de íons, que denominavam as esferas celestiais, as ondas ou as plataformas cósmicas. Então, para que uma pessoa pudesse se achegar a Deus, ela tinha que passar por esses degraus cósmicos, uma escala cósmica, para então se achegar a Deus. E em praticamente todas as religiões, nós vamos achar esse tipo de sacrifício, ou sacrifícios humanos para apaziguar os deuses, ou sacrifícios muitas vezes de animais, para obter então favores, para obter aquilo que se requer de Deus, ou dos deuses, né? O homem então sempre sentiu, identificou, notou que ele sozinho não poderia se achegar na presença de Deus do jeito que ele é, ou do jeito que ele está. Alguma coisa, meus irmãos, alguma coisa teria que ser feita. Ou alguém precisaria interceder para que então o ser humano ele fosse aceito diante da divindade. Quando Deus revelou-se então no Antigo Testamento ao povo de Israel e revelou a sua lei, Deus então estabeleceu, instituiu um sistema de sacerdotes. Esses sacerdotes, eles eram tirados de uma das 12 tribos, a tribo de Levi, uma das 12 tribos de Israel. Tá? E eles eram nomeados de acordo com os 12 filhos, que foram os descendentes de Jacó, e que eram filho de Isaac, que era filho de Abraão. Então, uma tribo chamada Levi, chamada como o nome de um dos filhos. E foi nomeada, após o patriarca Levi, que era filho de Jacó, a essa tribo foi atribuído que eles tivessem um trabalho a Deus de cuidar do tabernáculo, de cuidar das coisas do Senhor, dos sacrifícios, do serviço divino. Eles eram os responsáveis pelo culto e eles não faziam nada mais. Todo homem da tribo de Levi, quando completava os seus 30 anos, ele era como que encaminhado de uma forma obrigatoriamente para servir a Deus. Como se fosse uma espécie de serviço militar obrigatório, de um serviço sacerdotal obrigatório. Tá? Serviço religioso obrigatório, que era os 30 anos. Então ele tinha que largar tudo e ir para o templo, onde ele ia então cortar animais, queimar animais, limpar a sujeira dos animais, lavar o tabernáculo para cima, para baixo, limpar sujeiras do tabernáculo, armar o tabernáculo e depois, quando tinha o templo, ele tinha que limpar as cinzas do altar. Era muita coisa que faziam os da tribo de Levi. Tinha que guardar os animais que eram recebidos e ofertados, mas que não eram sacrificados naquele dia. Era uma função. Tinha que dar comida, então, para os animais, tinha que receber as ofertas, guardar ofertas, e quando tinha tempo, eles tocavam. Porque hoje se fala muito, eu sou levita porque toca violão, né? Mas olha quanta coisa que um levita fazia. E tocavam quando tinha tempo, né? Enfim, mas quem faz o trabalho hoje em dia disso tudo de uma igreja organizada, muitas vezes são os oficiais, os diáconos, presbíteros, né? Fazem aquele trabalho de Levi. Deus, meus irmãos, então, ou melhor, o trabalho dos sacerdotes, dos levitas. Deus, então, ele escolheu a tribo de Levi para dela tirar os sacerdotes, os levitas, aqueles que funcionariam como ou desempenhariam a função dos mediadores entre Deus e o povo. E eles recebiam animais para o sacrifício, sacrificavam aqueles animais ali no templo, intercediam, oravam em favor do povo, pediam a Deus que perdoasse os pecados, que ouvissem as orações do povo, que atendesse às necessidades do povo, que protegesse o povo de Israel, fizessem prosperar, enfim, uma série de coisas. Todos os pedidos eram levados a Deus na mediação do sacerdote. E havia, meus irmãos, o sumo sacerdote.
não é suco sacerdote. O sumo sacerdote era o supremo sacerdote entre os irmãos da tribo de Levi. E de acordo com as famílias, por ano havia um rodízio. E era então dali que era escolhido o sacerdote para aquele ano em particular. Ele era então o sumo sacerdote, ele tinha uma função especial. Uma vez por ano, naquele ano em que era o sumo sacerdote, ele tinha a função, o dever e o privilégio também de entrar naquele lugar que mais ninguém entrava, no Santo dos Santos. Mais ninguém entrava. E era um lugar mais íntimo lá do templo, ou no tabernáculo, quando o templo ainda não havia sido construído, e que era separado dos restantes dos mobiliários e dos locais de culto por um véu. E onde estava lá, então, a Arca da Aliança, coberta por uma tampa chamada propiciatório, onde ele tinha 2 querubins feitos de ouro batido, um de frente para o outro. Ali era o símbolo ou a representação simbólica da presença de Deus. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava ali, depois de ter feito um sacrifício de um cordeiro, puro e sem defeito, e ele levava o sangue até lá dentro. E ele salpicava, aspergia aquele sangue em cima do propiciatório. E fazia confissão pelos pecados de Israel. E Deus, então, se propiciava, Deus se aplacava a sua ira e satisfazia a sua ira, porque alguém deveria ter pago pelos pecados. Não há pecado que não tenha alguém que vá pagar. Tudo e todo pecado tem que ser pago. E Deus então perdoava o pecado do povo de Israel, e isso ele fazia ano após ano. Era então secreta aquela cerimônia, era muito especial. Era tão própria só do sumo sacerdote, que depois de um tempo, durante o período lá dos Macabeus, olhem bem, eles amarravam uma cordinha no pé do sumo sacerdote com um sininho. Eles faziam isso. Por quê? Sempre que o sacerdote entrava no Santo dos Santos, porque se ele tivesse, por exemplo, um ataque, um mal súbito, um ataque cardíaco, talvez, e por algum motivo ele morresse lá dentro, diante da glória do Senhor, ninguém podia entrar lá para tirar ele. Interessante isso, né? Então o pessoal puxava a cordinha e eu puxava o cadáver do sumo sacerdote. Olha como era sagrado. Mesmo se a pessoa morrer lá dentro, morreu. Não tirava. Isso foi uma invenção dos judeus no período intertestamentário, mas é interessante ver como eles levavam a sério o culto a Deus. Porque eles ficavam pensando, se o sacerdote morrer, como é que nós vamos tirar, né? Então, enquanto o sininho estivesse tocando, é porque o sacerdote estava vivo. Se parasse, não voltasse por algum tempo, eles tinham então que puxar a cordinha e trazê-lo de volta. Então, era assim no Antigo Testamento. As pessoas se achegavam a Deus na mediação dos sacerdotes, e particularmente através do sumo sacerdote. Todos eles retirados da tribo de Levi. Até aqui está claro, né? O autor da carta aos Hebreus, ele sabia muito bem disso, meus irmãos. Porque ele era um judeu. Antes de conhecer a Jesus, ele deve ter ido ao templo oferecer sacrifícios e procurava a Deus na mediação dos sacerdotes. Mas agora que ele conheceu a Jesus, ele tem essa compreensão de que aqueles sacrifícios eram provisórios. Eles eram apenas uma figura do sacerdócio superior e maior, que é o sacerdócio de Jesus Cristo. Jesus é que é de fato o último, o supremo, o maior sumo sacerdote de todos. O sacerdócio levídico, meus irmãos, já estava ultrapassado, porque cumpriu o seu propósito. Aquilo tudo deveria ter se encerrado, deveria ter terminado. Cristo se ofereceu como sacerdote, o seu próprio corpo no altar, na cruz do Calvário, derramado seu sangue pelos pecados, e ressuscitou mortal e vive agora à direita de Deus para interceder por nós. O autor da carta está querendo aqui, meus irmãos, mostrar isso para os seus leitores. Aqueles judeus, também cristãos,
que estavam sendo tratados a voltar, por exemplo, ao judaísmo, estavam sendo oprimidos a voltar para o templo, voltar aos sacrifícios, porque eles estavam sendo muitas vezes os judeus perseguidos, porque eles diziam que Jesus era o Messias. E os judeus naquela época, então, não queriam aceitar isso. Então o judeu cristão sofria por uma pressão muito grande. Podiam ser presos, podiam ser mortos, podiam ser torturados, retaliação nas suas famílias, muita pressão. E essa carta aos Hebreus foi escrita para dizer para eles o seguinte: meus irmãos, não desanimem, fiquem firmes, mesmo que vocês tenham que morrer, porque voltar atrás, aquelas práticas, não vale a pena. É voltar para o que é inferior, é voltar para o que é provisório, porque agora nós temos a luz. É isso que a carta, que o autor quer dizer aos cristãos judeus, então. Aqui, a partir do 7º capítulo, que foi o que lemos, o autor da carta aos Hebreus, ele inicia uma comparação entre Jesus, que é o sumo sacerdote dos cristãos, e o mediador de Deus entre os cristãos, e ele compara o sacerdócio judaico, o sacerdócio instituído pelo próprio Deus no Antigo Testamento, mas que era provisório e que deveria ter sido encerrado pelos judeus com a chegada de Cristo. Então ele começa isso mostrando que antes que tivesse instituído o sacerdócio levídico, já tinha a mediação do Filho de Deus. Lá no Antigo Testamento, lá naquele tempo, muito antes, Jesus já existia, já era. Ele não podia ser chamado Jesus naquele tempo porque o nome Jesus, ele só tem esse nome quando nasce. Mas o Filho de Deus, que veio na pessoa de Jesus Cristo, ele já existia como sacerdote, mediador, muito antes de ter sido instituído o sacerdócio levítico. E ele, então, o autor da carta, para provar isso aos hebreus, aos cristãos judeus, que Jesus tem um sacerdócio e que é maior que o sacerdócio levítico, ele vai mostrar a história do encontro de Abraão com um homem misterioso chamado Melquisedeque. A gente quase não sabe nada sobre esse Melquisedeque, a não ser que o que diz em Gênesis 14, aqueles 3 versículos que lemos no início, e lá no Salmo número 110, onde ele é mencionado outra vez, só 2 vezes. Mas ele aparece então no Antigo Testamento e o autor mostra a carta aos Hebreus de uma forma clara. Ele abre a carta aos Hebreus. E o autor entendeu quem era Melquisedeque e quem Melquisedeque tipificava. Melquisedeque representava um sacerdócio superior ao sacerdócio levídico, ou sacerdócio levita, dos levitas que estavam no templo oferecendo sacrifícios. E é isso que o autor procura mostrar nesse texto que lemos. Então, o que é que ele faz? Primeiro, ele explica ou ele tira algumas aplicações, ele deduz pela interpretação alguns pontos doutrinários, teológicos sobre Jesus, a partir daquela narrativa de Gênesis que lemos, que fala do encontro de Melquisedeque com Abraão, e depois, na segunda parte do capítulo 7, ele vai continuar na mesma linha, mas tendo como base agora o Salmo 110, verso 4, que é a segunda passagem que fala sobre Melquisedeque. Então, aqui nestes 10 versos do capítulo 7, a passagem está por detrás, que ele usa, é o capítulo 14 de Gênesis. E é necessário explicar bem a importância dessas circunstâncias do Antigo Testamento, tá bem, meus irmãos? Então, ele está escrevendo para os judeus, e o que ele escreve, quando ele escreve, ele faz o seguinte: eu vou esclarecer para vocês, o autor da carta dos Hebreus, eu vou abrir aqui um leque e mostrar para vocês, provar para vocês que Jesus é o Cristo. Porque os judeus não entendiam assim, não entenderam assim. E eu vou fazer isso, meus irmãos, com a Bíblia de vocês, a Bíblia dos judeus. E qual era a Bíblia dos judeus, o Antigo Testamento? O Antigo Testamento, o Pentateuco, exatamente. Então ele vai lá no Antigo Testamento e diz o seguinte: olha aqui, ó, está escrito. Vocês não estão vendo, meus irmãos? Por que vocês não enxergam?
Então ele argumenta usando a Bíblia dos judeus, que é o Antigo Testamento, o Pentateuco, e que é, claro, a Bíblia dos cristãos também, porque o cristianismo nada mais é do que o judaísmo consumado, o judaísmo concluído e realizado, cumprido na pessoa de Cristo. Então a Bíblia judaica, na verdade, é a nossa. O Novo Testamento é a continuação. Mas naquele tempo, quando o Novo Testamento ainda não estava sendo feito, só tinha o Antigo Testamento, e os judeus diziam que era a lei que Deus lhes havia dado. Ele diz, tá aí, ó. Então vamos argumentar a partir da lei. Veja aí em Gênesis, se os irmãos estiverem abertos ainda, Gênesis 14, a história de Abraão e Melquisedeque. Vamos lá nesse texto. Porque eles não entendiam que Jesus era o próprio Deus. E ele pega e diz, ó, vou abrir para vocês. Na Bíblia de vocês, vamos ver aí, a partir do verso 18. Eu vou ler mais uma vez, tá? Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, olha bem. Era sacerdote do Deus Altíssimo, abençoou ele Abraão e disse, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. De tudo lhe deu Abraão o dízimo. Meus irmãos, nesses 3 versículos nós temos o resumo do encontro de Abraão com essa figura, então, chamada Melquisedeque. Esse homem misterioso, esse cidadão aí. E esse encontro aconteceu depois que Abraão venceu uma guerra com os reis pagãos que tinham levado seu sobrinho Ló prisioneiro. Abraão foi atrás com seu exército, os 318 homens, escolhidos da sua casa, perseguiu, venceu aqueles pagãos e libertou o seu sobrinho Ló. E de volta para casa, vem ao encontro dele esse Melquisedeque. E o que nós sabemos a respeito desse tal Melquisedeque? Primeiro diz aí no verso 18 de Gênesis, que ele era rei da cidade de Salém. Essa cidade era perto do local onde a matança dos reis havia acontecido. Abraão tinha matado aqueles reis pagãos. E esse Melquisedeque era o rei daquela cidade. Naquele tempo, cada cidade, meus irmãos, tinha um rei. Seria como o prefeito de hoje, eu não sei aqui, o governador do Porto. O rei era a pessoa mais importante da cidade. Era o top. Então, Melquisedeque era o rei da cidade de Salém. Algumas pessoas dizem que talvez ele fosse Enoque, talvez o Sem, um daqueles 3 filhos de Noé, certo? Ou uns dizem que ele era um anjo, outros que ele era um Espírito Santo, outros dizem que ele era o próprio Cristo encarnado, mas todas essas possibilidades, elas eram tudo especulação. A melhor interpretação é que ele era um gentio, pois ele não era da descendência de Abraão, mas ele era um daqueles descendentes do tempo de Noé. E ele era também conhecedor e portador da verdadeira religião, porque diz aí em Gênesis 14, 18, ainda que ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Esse Melquisedeque, rei da cidade de Salém, era também sacerdote do Deus Altíssimo. O Deus Altíssimo, aqui no texto, é dito que ele possui os céus e a terra. Essa era uma designação, uma forma de dizer que o Deus de quem Melquisedeque era sacerdote, ele era o único Deus, ele era o Deus verdadeiro, tá? E ele é o Deus que criou todas as coisas, o Senhor absoluto de tudo. Então, lá no meio daquele paganismo que havia naquela época de Abraão, tinha um homem que conhecia Deus, ele era sacerdote desse Deus, ministrava ao seu povo a verdadeira religião na cidade de Salém. E então ele tinha essa função de rei e ao mesmo tempo de sacerdote, que era um líder civil e um líder religioso daquela cidade chamada Salém. E esse homem chamado Melquisedeque. Outra coisa que nós percebemos é que ele é sacerdote, mas a linhagem dele não é dita em nenhum trecho da Bíblia. Mas isso é significativo, meus irmãos, porque para que ele, por exemplo, para que uma pessoa fosse sacerdote naquela época,
ou mais adiante, né, quando Deus instituiu o sacerdócio, ele tinha que provar que ele era da descendência de Levi. Então, era a credencial. Hoje em dia, as pessoas têm, às vezes, carteirinha de pastor, né, para dizer que é pastor. Mas não é o caso do pastor Evandro, claro. Mas como é que alguém provava que era ministro, né, que era sacerdote lá no templo? Como é que era provado isso? A genealogia. Por exemplo, Chico, que tinha que ser filho de Márcia, que era filho de Pedro, de Manuel, que era filho tal, que era filho de Levi. Era genealogia levítica. Então ele tinha que provar que era filho daquela tribo, filho de Levi, para que fosse então sacerdote. Então a pessoa tinha que mostrar a genealogia para provar que era realmente daquela tribo. Só que Melquisedeque aparece no trecho e a gente não sabe quem é o pai dele, não se sabe onde ele nasceu, quando ele nasceu, ele não tem genealogia e mais, ele some, ele desaparece. Não se sabe quando ele morreu, onde ele morreu e como ele morreu, e simplesmente aparece lá na frente de Abraão, só. Não se diz nada antes e não se vai dizer nada depois, a não ser Davi, muito tempo depois, quando escreve o Salmo 110, e o menciona. Mas ele some da história. Melquisedeque some da história. E não tem registro dele. E ele vai se encontrar então com Abraão num momento importante na vida desse patriarca, que é o momento da vitória sobre aqueles reis, quando Abraão se firma como patriarca, firma a sua família e a sua descendência ali naquela terra, como alguém que tem direito à terra, que lutou por ela, que venceu, e é um momento chave então na vida de Abraão. Então Melquisedeque vai ao seu encontro. E olhem bem, ele traz, meus irmãos, pão e vinho. Isso lembra alguma coisa aos irmãos? Já começa por aí, tá? Só que o autor da carta aos Hebreus não explora isso em nenhum momento, mas ele traz pão e vinho, Melquisedeque. E aí ele abençoa Abraão. Olha bem, abençoa o patriarca. E chega e diz assim: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. E acha pouco, meus irmãos. E ainda diz: e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E ele bendiz então Abraão e ele bendiz a Deus. Ele funcionou ali como um mediador entre Abraão e o Deus Altíssimo. E aí qual é a atitude de Abraão para com ele? O que Abraão faz? Ele tira 10% de tudo que ele tinha conseguido naquela batalha. Naquele tempo, quando alguém ia para uma batalha, ganhava a batalha, ele tomava os bens como despojos, os bens do derrotado. Então levava ovelhas, levava o ouro, levava pratas, armas, as vestes, levava também mulheres, crianças, levava tudo. Tudo aquilo era despojos de batalha, despojos de guerra. Por mais cruel que pudesse parecer, mas era assim que funcionava naquela época. Graças a Deus a gente não vê mais isso hoje, mas era assim. E Abraão então separa 10% de tudo aquilo, de tudo que ele tinha, das vestes preciosas, do gado, de tudo que ele tinha tirado e deu e ofertou a Melquisedeque. Era costume naquela época, quando prestavam culto às divindades, eles davam bens, davam as suas propriedades, davam ofertas, e é claro que Abraão desde cedo aprendeu isso. Que uma das maneiras de mostrar sua gratidão a Deus era dando o melhor que ele tinha. E ele então dá 10% daquilo que ele tinha conquistado na batalha. Então, esse é o episódio. Foi isso que aconteceu. Agora vamos voltar lá para a carta aos Hebreus. Como é que o autor da carta aos Hebreus interpreta esse momento? Ele vai ler a Bíblia, ele está citando aqui então o episódio que essas coisas aconteciam. E ele vai interpretar este episódio. Ele vai fazer aqui aplicações aos seus leitores. E vamos ver como que ele interpreta. Vocês podem continuar com as suas Bíblias abertas. A gente vai ver aí, verso a verso. O que ele vai mostrar aqui é que esse Melquisedeque, ele era um tipo, ele era uma figura de Cristo, o nosso sumo sacerdote, que é superior a Abraão
e que é superior a Levi. E ele então está fazendo isso para dizer aos leitores: não voltem ao judaísmo, não façam isso. Ele está falando, não voltem para os sacerdotes levitas, porque eles, além de serem provisórios, eles eram inferiores ao sacerdócio de Jesus. Vocês já conheceram o sumo sacerdote supremo. Está aí na lei de vocês. Está vendo esse Melquisedeque que está aí em Gênesis, verso 14? Eu vou explicar para vocês o que é que aquilo significa. E aí ele começa a interpretar. O primeiro ponto é que Melquisedeque, meus irmãos, tipificava o reino de justiça e paz do Messias. Vejam como ele interpreta aí no verso 1 de Hebreus, tá? Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou. Verso 2. Para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Aí ele começa a interpretar. Olha bem, primeiramente se interpreta rei de justiça. Onde é que ele arrumou isso, rei de justiça? É que a palavra Melquisedeque é uma palavra hebraica composta de Melech, ou Melk, e Sedek, ou Tazadá, ou Tzadadik, eu não sei nada dessas pronúncias aí, mas que significa justo ou justiça. Então ele já interpretou aí o nome do cidadão, tá? Melquisedeque significa rei de justiça. Ele é rei da cidade de Salém, que é a palavra que vem de Shalom, que significa paz. Justiça e paz, então. Então, aí já interpretou. Melquisedeque, que é aquele rei de justiça, que é isso que significa o nome dele, e ele é rei de uma cidade chamada Paz. Então, a figura de Melquisedeque, o nome dele, é a cidade da qual ele era rei. Já tipificava o reinado de justiça e de paz do Messias. No Antigo Testamento, os profetas todos disseram que quando o Messias viesse, ele seria rei de justiça ou rei de paz. Aliás, meus irmãos, esse é o nome do Messias lá em Isaías 7. O menino nos nasceu, um filho se nos deu. Na relação lá, nós podemos encontrar justiça e paz entre os homens daquele que haveria de ser, então, o rei mandado por Deus sobre todo o nome e de toda a terra. Segundo lugar, meus irmãos, o nosso autor aqui ele está interpretando a passagem, ele diz que Melquisedeque tipificava ou simbolizava o Filho de Deus, o eterno sacerdote, o mediador. E por quê? Porque ele não tem pai, analisem bem, não tem mãe, não tem genealogia, ninguém sabe quando ele nasceu, muito menos quando ele morreu. Ou seja, do ponto de vista bíblico, ele é eterno, certo? Não tem princípio nem fim. Todo mundo na Bíblia tem princípio e tem fim. Genealogia, para isso que serve, né? Mas Melquisedeque, meus irmãos, aparece do nada, por assim dizer, não tem começo nem fim. Então o autor da carta aos Hebreus diz: o fato de que a Bíblia não registra o nascimento dele, a genealogia dele, nem a morte dele, é um símbolo. É um símbolo de Jesus Cristo, o Filho de Deus que é eterno, que é imortal. Ou seja, Melquisedeque simbolizava um sacerdócio eterno e superior. E como que ele diz aí no verso 3 da carta aos Hebreus? Olhem lá, meus irmãos. Ele não tem pai, nem mãe, nem genealogia. Não teve princípio de dia, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus. Filho de Deus também não tem princípio nem fim. Jesus Cristo sempre existiu, o eterno com o Pai. Tomou a forma humana, nasceu de uma mulher, se tornou criança, viveu entre nós, morreu e ressuscitou, o eterno e imortal. Melquisedeque era uma figura de Cristo. E era uma figura do sacerdócio de Cristo. E aí ele continua. Ele era maior do que Abraão. Por quê? Primeiro porque Abraão, ele abençoou Abraão. E quem abençoa quem? Normalmente é o menor que abençoa o maior? Ou é o maior que abençoa o menor?
Né? Quando nós éramos crianças, nós dizíamos assim, te abençoo, vovó. Benção, vó. Ou a avó que dizia, te abençoo, meu neto. Benção, meu filho. O maior abençoa o menor. E quem abençoou quem nesse encontro? Melquisedeque abençoou Abraão. Quer dizer, ele era maior do que Abraão. E note que o texto diz aqui, verso 7, olha lá. Evidentemente é que fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. O inferior é abençoado pelo superior. Aí ele abençoou Abraão. Veja no verso 6. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Quem era Abraão? Abraão era aquele a quem Deus fez as promessas. Que pessoa importante que era Abraão, certo? Só que Melquisedeque, mais importante ainda do que ele, porque abençoou aquele que tinha as promessas. Então ele representava alguém superior a Abraão. Superior a Abraão. E não só isso, Abraão, meus irmãos, pagou dízimo a ele. Abraão ofertou a Melquisedeque, reconhecendo a função dele e o ofício de Melquisedeque, o sacerdócio do Deus Altíssimo. Então, essas duas coisas, que Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque e que Melquisedeque abençoou Abraão, era uma prova de que ele era maior do que Abraão. E mais, portanto, Melquisedeque era maior do que Levi também, que é a tribo de onde veio os sacerdotes. Veja o raciocínio dele. Olha bem, por que ele era maior que Levi? Porque Levi ainda não tinha nascido, certo? Mas estava em Abraão. Então, através de Abraão, Levi, que recebia dízimos para sobreviver, pagou dízimos a Melquisedeque. Esse é o raciocínio aqui. Olha no verso 8 aí. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos. Os levitas são mortais no caso, tá, irmãos? Porém, ali, aquele a quem, ou de quem se testifica que vive, aí se referindo a Melquisedeque. E o verso 9. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque ele ainda não tinha sido gerado por seu pai, verso 10, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Meus irmãos, aqui está o raciocínio do autor da carta aos Hebreus. Em resumo, ele está dizendo o seguinte: lembra daquele episódio que Abraão encontrou uma pessoa chamada Melquisedeque? Vocês lembram disso? Já parou para pensar quem era esse Melquisedeque? Isso que o autor está falando para aqueles cristãos judeus. Ele era rei de justiça, rei de paz. Poderia dizer que trouxe pão e vinho, mas isso o autor não fala, né? Isso nós lemos lá em Gênesis, lembra disso? Mas trouxe pão e vinho. Olha bem, quem era esse cara? Quem era esse homem? Quem era esse cidadão? Abençoou Abraão e recebeu dízimos. Quem vocês acham que ele representava? Quem vocês acham que ele representava? Jesus Cristo, o Filho de Deus, o sacerdote perfeito, aquele que é o único, que é o verdadeiro mediador entre Deus e os homens. E não tem outro além dele. O que são os sacerdotes que estão lá no templo judaico? Eles são algo que apontava para tudo isso. São pequenas, meras representações, figuras do sacerdócio de Cristo. Antes deles existirem, antes de Deus instituir a lei, muito antes de nascer Levi, inclusive, que é o pai dos sacerdotes, muito antes, Jesus já era representado através de Melquisedeque, como sendo o mediador supremo e perfeito, o Filho de Deus. Com isso, ele está dizendo, no Antigo Testamento, o sistema levídico de sacrifícios já foi abolido. Foi abolido com o quê? Com a vinda de Cristo. Porque era provisório, era representativo. A lei que determinava todas essas coisas, ela já passou. Nós agora nos achegamos a Deus
na mediação de Jesus Cristo apenas, que é o sacerdote perfeito, que ofereceu o sacrifício perfeito, suficiente, e que não precisa ser repetido, como os sacerdotes repetem e repetem, ficam matando animais o dia inteiro lá no templo. Não precisa mais disso. É isso que a carta aos Hebreus está tentando falar. Porque o Cordeiro de Deus que tirou os pecados do mundo já foi oferecido. Sendo assim, meus irmãos, regressar ao judaísmo, às práticas judaizantes, ao sacerdócio levítico, é regredir, é voltar atrás, é voltar àquilo que era provisório. Poderia dizer, voltar ao que era imperfeito. O que nós podemos aprender nessa passagem, meus irmãos, tão profunda, muitas vezes até difícil de compreender, não é verdade? É por isso que antes de entrar nessa passagem, ele dá uma bronca, dizendo, vocês precisam crescer um pouquinho, amadurecer, lá no capítulo 5, certo? Eu quero ensinar coisas mais profundas, mas vocês estão aí no beabá, no ABC. No capítulo 5 ele faz uma repreensão a eles, entra no capítulo 6 fazendo essa repreensão, exortando a eles, prosseguirem, e aí, no final do capítulo 7, ele explica a respeito de Melquisedeque, que era um tipo, uma figura de Jesus Cristo. E quais são as lições, meus irmãos, ou as aplicações que nós podemos tirar para a gente? A primeira delas, que a gente não fique impressionado, meus irmãos, quando a gente vê algumas ou determinadas igrejas ou denominações querendo judaizar o evangelho. Nós encontramos, a gente sabe de muitas igrejas que tem, por exemplo, um pastor usando lá um véu judaico, ou fica tocando aquele chifre, né, que é o shofar, certo? Fica de costas para o povo, como os levitas faziam, da mesma forma que eles faziam virado para a arca, para abençoar o povo que estava atrás. Isso estava inclusive na lei. Trazendo o candelabro de Israel, ou muitas vezes querendo celebrar festas judaicas da Páscoa, festas do tabernáculo, festas dos pães asmos. Trazem água e óleo de Israel ungidos. Se encontra facilmente isso entre os evangélicos. Gente que acha que essas coisas lá de Israel são espirituais. E acham que Deus aprova isso. Esse pessoal precisa ler mais a carta aos Hebreus. Porque essas coisas todas de Israel, do judaísmo, elas eram provisórias. Elas eram temporárias. Elas foram ordenadas por Deus como tipos, como sombras e figuras para preparar o povo para a chegada do Messias, que era aquele de quem essas coisas falava, de quem essas coisas apontava. Uma vez que Cristo veio, meus irmãos, não tem mais por que cristão circuncidar filho, por exemplo, guardar o calendário judaico, guardar dieta judaica, tocar chofar, usar quipá, botar véu, isso tudo é sombra, meus irmãos. Isso já passou. Nós hoje, nós adoramos e servimos a Deus todos os dias, ou pelo menos deveria ser assim, certo? Na mediação plena de Jesus Cristo, Filho de Deus, que é o cumprimento de todas essas coisas. Sendo assim, nós não fiquemos impressionados quando a gente vê isso. Quando escutarmos pessoas dizendo ou querendo dizer que é necessário voltar às práticas de Israel, para voltarmos a ser cristãos perfeitos, tudo isso era sombra daquele que havia de vir. E Jesus já veio. Segunda coisa que a gente pode aprender, meus irmãos, aqui, é sobre o dízimo. É muito interessante isso, muito esclarecedor. A gente consegue perceber aqui que muito tempo antes da lei, que muito tempo antes de Levi,
Porque os dízimos foram dados por Deus ao povo de Israel para poder sustentar aquela tribo, pois caso contrário aquela tribo ia viver de quê? Né? Pois vimos, a gente leu que aos 30 anos todo mundo largava tudo e ia servir. Então como é que ia viver? Vocês estavam servindo no templo, né? Largava o campo, largava o seu trabalho, os compromissos, ia viver de quê? Então todas as 11 tribos que restavam tiravam 10% do que tinham e levavam para o templo, para a manutenção do templo, para a manutenção dos levitas, manutenção dos sacerdotes. Os levitas viviam de 10% das 11 tribos. Então os dízimos foram instituídos por Deus muito tempo antes do encontro de Abraão com Melquisedeque, mas já antes da lei mandar dar o dízimo. Abraão deu a Deus já lá naquela época 10% do melhor que ele tinha. Então o dízimo não é só uma questão de lei, meus irmãos. O dízimo antecede a lei. É antes da lei, é uma prática já feita por Abraão. E nós podemos encontrar Jacó também, depois dando de tudo o dízimo ao Senhor. Um fato de que Deus instituiu 10% na lei foi simplesmente para regulamentar a prática que já havia na nação de Israel. Já havia no povo de Israel, antes mesmo da lei. Tá bem? Terceira aplicação, a terceira coisa que nós podemos fazer aqui, aprender juntos com esta carta, é que Deus, mesmo em meio a esse mundo tão cruel, ou um mundo cheio de paganismo, ele tinha um remanescente no meio daquela população pagã. Melquisedeque era um rei da cidade de Salém e que estava na mão de um daqueles povos pagãos, não sei se moabitas, amonitas, mas jebuseus, mas com certeza um povo que era extremamente pagão, meus irmãos. E aquela cidade estava lá no meio e que não conhecia Deus. Mas lá no meio das cidades pagãs tinha uma cidade chamada Salém, onde tinha um homem que era sacerdote do Deus Altíssimo e que era Melquisedeque. E onde é que Melquisedeque aprendeu sobre as coisas de Deus? Ele provavelmente era um último portador da religião verdadeira, que vem no tempo de Noé. Por isso que alguns acham que ele era um semita, da descendência de Noé, um dos últimos representantes lá, mas o que nos chama a atenção é que a misericórdia de Deus e não se deixar ficar sem um testemunho em qualquer parte do mundo, e não deixar sem testemunho em nenhum momento da história, meus irmãos, em nenhum momento da história da humanidade. E a nossa missão, o nosso dever, atualmente, como cristãos, como conhecedores e servos do Senhor, do mesmo Deus Altíssimo, como gente de Deus, como igreja do Senhor, é que temos esse Deus se revelando a nós através da sua palavra, na mediação de Cristo, que é a Bíblia. O nosso dever, meus irmãos, é levar esse conhecimento para todo mundo, para toda a gente, anunciar o evangelho a esses povos pagãos, muitas vezes onde eles estão sem luz, sem conhecimento, muitas vezes adorando falsos deuses, não conhecem a verdadeira religião que Deus revelou, que é o cristianismo, por meio de Jesus Cristo. Veja como a misericórdia de Deus, ele pode agir sempre em torno do mundo, usando, meus irmãos, a cada um de nós, cada um na sua função, cada um no seu trabalho, cada um no seu testemunho, cada um com a sua ferramenta, com seus dons. Mas Deus usa, e isso é muito importante a gente pegar para nós, para cada um. A quarta coisa, meus irmãos, a quarta aplicação que a gente pode aprender é a importância de nós também estudarmos a Bíblia, especialmente o Antigo Testamento. Se a gente for analisar, como diz um conhecido, a gente pode perceber que o autor da carta aos Hebreus, ele construiu toda essa história para os judeus cristãos, baseado em quê? No Antigo Testamento. Base no Antigo Testamento. O Antigo Testamento todo fala de Jesus Cristo.
Cristo é o centro do Antigo Testamento. Cristo está presente sempre lá no Antigo Testamento. As genealogias falam de Cristo, os tempos da Escritura falam de Cristo, os tipos e instituições de Israel falam de Cristo. Então, meus irmãos, nós devíamos ler também o Antigo Testamento. Às vezes nos parece até meio cansativo, né? A gente começa a ler Levítico, o irmão começa entusiasmado, e aí eu vou ler a Bíblia esse ano, mais uma vez, aí começa em Gênesis, empolgado, chega em Êxodo, aquela história da saída do povo, né, lá do Egito, e tal, conquista da terra prometida, aí vai lendo, quando chega em Levítico, Números, e aí complica tudo. E as genealogias, fulano que é filho de ciclano, aquelas coisas todas, dá uma... o que eu estou lendo aqui? Meu Senhor, dá um desânimo. Mas quando vê, tá lá em João de novo. Tá lá em João de novo, Mas, e lendo pela enésima vez. Mas, meus irmãos, importância de ler também o Antigo Testamento. A gente não pode desistir. O Antigo Testamento, meus irmãos, ele está cheio de ensinamentos preciosos sobre Cristo, sobre o nosso Salvador. Nós somos a continuação. O ideal não seria nem chamar aquilo de Velho Testamento, né, dá uma ideia de velho, né, de ultrapassado, mas, sei lá, chamar de uma aliança antiga, ou, enfim, Antigo Testamento, pode ser. E a última aplicação, meus irmãos, para a gente encerrar, que eu vou fazer nessa manhã, e que é o ponto principal dessa pregação, dessa palavra, que nós falamos lá no início, que é o acesso a Deus. É o acesso a Deus. O acesso a Deus sempre foi mediante o seu Filho, sempre. O sumo sacerdote que permanece para sempre. Sempre foi na mediação de Jesus. O Cordeiro de Deus que foi imolado antes da fundação do mundo. No Antigo Testamento, no Novo Testamento, aqui em Portugal ou em qualquer outro lugar, em qualquer país, em qualquer tempo, só podia e só pode se achegar a Deus na mediação de Jesus Cristo. Somente na mediação de Cristo, meus irmãos. Maria não é mediadora ou medianeira, os santos não são mediadores, a igreja não é mediadora, o pastor, o presbítero, o diácono não é mediador, meus irmãos. O padre não é mediador, Fátima não é mediadora, o Papa nem pensar. Nós hoje podemos chegar a Deus mediante Cristo. E aqui fica essa palavra de aplicação e de fortalecimento, meus irmãos. Você que assiste esse culto aqui presente, ou aqueles que poderão nos assistir pela internet, e que porventura se sente enfraquecido, se sente pequeno diante de Deus, você que tem dúvidas no seu relacionamento com o Senhor, você que se sente abatido, talvez pelos seus pecados, com a culpa dos seus erros, para uma pessoa chegar a Deus não é, meus irmãos, uma questão de mérito, porque nós nunca chegaremos numa situação em que poderemos merecer alguma coisa. E é por isso que ele mandou o mediador. É por isso que nós temos o sumo sacerdote que intercede por nós, que já se ofereceu como sacrifício último, definitivo, suficiente para os nossos pecados e nos tornar justos, meus irmãos. E é isso tudo, é uma palavra para os crentes. Porque às vezes a pessoa é crente, mas ela leva tempo para aprender que a graça de Deus, ela começa no espírito, mas quer aperfeiçoar na carne. Como se ela tivesse que merecer alguma coisa de Deus. Não, meus irmãos, não. Nada disso, inclusive. Nós somos santificados e nós vivemos como cristãos da mesma maneira que nós somos salvos. Da mesma forma. Pela graça. Somente pela graça.
mediante a fé no Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Então, o seu acesso a Deus está sempre aberto, meus irmãos. Você pode se chegar a Deus hoje, no decorrer desse dia, ou agora mesmo, do jeito que você está, assim como você está. Você pode se chegar a Deus. Você vai estar na presença de Deus, na mediação de Jesus Cristo, porque é pelos méritos dele, é pelo que ele fez, não é por você. Então você chegue como você está. Não é pelos seus méritos. E devemos colocar sobre ele, meus irmãos, se temos angústia, aquilo que nos assusta, devemos colocar sobre ele os nossos medos, colocar sobre ele as nossas dúvidas. Coloque o fardo, os seus anseios, os seus desejos, meus irmãos. Pode ter certeza plena, total, absoluta, de que eles chegarão até a presença do Altíssimo, por meio de Cristo Jesus. Chegarão até a presença daquele que criou todas as coisas, os céus e a terra, aquele que possui todas as coisas, e deu a Abraão, o Deus de Melquisedeque, o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus. Não tem por que você viver longe, não tem por que você ficar desanimado, viver desanimado, não tem por que esfriar na fé. Mas se você entender que o seu relacionamento com Deus é na mediação de Jesus Cristo, sempre, meus irmãos, sempre, sempre, isso vai significar uma diferença profunda na sua vida. Na prática, no dia a dia, sempre. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão, em Cristo Jesus, que você encontre descanso, como ele prometeu, né? Vinde a mim, a todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Que nele você encontre paz, descanso, alegria e a certeza para viver nesse mundo aí cheio de dores, cheio de sofrimentos, de contrariedades, até aquele dia, meus irmãos, que ele mesmo irá nos receber lá na glória. E ele vai dizer: bem-estar, servo bom e fiel. No pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no teu gozo do Senhor. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.